A primeira coisa que a gente tem que pensar é: o que é ser um discípulo, então? Entendemos que para ser um discípulo a gente tem que ter o DNA de Deus. E a gente abordou bastante isso nessas últimas 2 semanas. Mas e o que é ser um discípulo? A palavra discípulo, ela foi usada para caracterizar aqueles que seguiam a Jesus. Então, antigamente, não existia esse negócio: eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou pentecostal, eu sou da Assembleia, eu sou católico. Não. Você era um discípulo. Se a gente for olhar para a igreja primitiva, era essa a denominação para aqueles que seguiam a Jesus. Porém, em Atos 11, a gente tem a primeira menção à palavra cristão, que é o que a gente também acredita hoje. Cristão é o pequeno Cristo. Mas antes disso, só existia uma palavra. Você é um discípulo de Jesus. Um discípulo do grego vem do termo matetes, que significa aluno, aprendiz, mentorado. Então você ser discípulo de Jesus é você ser um aprendiz de Jesus. Só que eu já falei algumas vezes em algumas ministrações que Jesus muitas vezes usou de estruturas humanas para falar de coisas espirituais. Jesus às vezes usou o contexto local daquela época para falar de um reino eterno. A mesma coisa é com o discipulado. Por quê? Na cultura judaica, todos sabemos que naquele tempo Jesus vivia em uma cultura judaica. Na cultura judaica isso já existia. Isso já era comum. Já existiam discípulos naquele tempo. Mas não eram discípulos dos rabinos. Rabinos, para quem não sabe, são aqueles mestres judeus. Quando a gente vai em Israel, é muito engraçado porque eles se vestem todos de preto, assim, sim, ainda existe, os judeus ortodoxos. Então, os rabinos eram aqueles mestres. E esses rabinos sempre andavam com um grupo, assim, de 6, 10, 12 pessoas atrás. Era muito engraçado, porque eu achei que isso era no passado, mas é real, gente. Eu já tive, pela graça de Deus, a oportunidade de ir lá em Jerusalém. E aí anda um todão de preto assim, e atrás vários outros, todos de preto também, iguaizinhos. E aí eu me lembro que pastor Anderson falou: olha, ali é o rabino e os seus discípulos. E aí parece que a Bíblia ganhou cor, sabe, na minha mente. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Era uma prática já existente. Para o judeu, o nome disso, o nome discípulo é Talmid. Porém, aí eu fui o quê? Curiosa. Gente, seja curioso. Quando você lê algo na Bíblia, você vai fuçar, porque Deus sempre tem algo a mais. E eu fui buscar se isso já existia, então como é que isso funcionava para o judeu? Será que era tipo como Jesus fez? Chamou: bora ser meu discípulo, bora caminhar comigo? E pasme, não era assim. E Deus falou tanto comigo, tanto comigo, tanto comigo, através dessa descoberta, que eu falei: eu preciso compartilhar. Porque eu tenho um defeito, que na verdade eu não acho que é defeito, eu acho que é uma qualidade. Tudo que eu leio eu quero compartilhar para as pessoas. Seja essa pessoa. Aprenda e dissipe. Porque eu não quero saber o que você sabe, eu quero saber quantas vidas você impactou com o que você sabe. Essa é a transformação que o conhecimento vai trazer, amém? Enfim, como era lá com os judeuzinhos pequenos. Existia uma cultura que era como se fosse a alfabetização do judeu. O primeiro passo de uma criança judia, um homem, afinal o contexto daquela época era um contexto que valorizava o aprendizado dos homens. Naquele momento, um menino de 6 anos, ele começava a frequentar a Beit Sefer. Gente, eu não sei falar hebraico, então se eu falar errado não tem problema, mas vocês vão entender a mensagem. O Beit Sefer era a casa do livro. Então um menininho de 6 anos, você que tem um filho aí pequeno, você levava ele para esse lugar. E o que ele ia fazer lá? Aprender os 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco, que a gente chama, que é a Torá. Então ele iria aprender esses 5 primeiros livros. Era tipo escola. Ele ia aprender tudo aquilo ali. E eles ficavam o tempo inteiro, dos 6 aos 10 anos, estudando arduamente esses 5 primeiros livros da Bíblia. Só que o que acontecia? Acabou. Ele se formava? Não. Aqueles que se deram bem, que passaram no teste, ia para a segunda fase. Os que eles viam que não dava muito para o estudo, eles voltavam para casa e ia estudar em casa com a família, com o pai e com a mãe. Então eles já viam logo: ó, esse daqui tem sucesso, esse aqui tem futuro. Quem tinha futuro passava para a fase 2, que é o Bet Talmud.
Lá, eles já não aprendiam mais os 5 primeiros livros. Eles iam aprender os outros livros, os livros dos profetas. Eles já iam mais para a interpretação da leitura judaica, da Torá, da Tanakh. Eles iam se aprofundando. Ali, eles já começavam a memorizar. Realmente, era muito comum crianças de 13 anos já saber todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros de cor. Isso era normal, porque eles ficavam arduamente estudando sobre isso. Porém, até aí você era um mero estudantezinho. Só que existia o último passo. Que aí, minha filha, era só os brilhantes. Só os PhD, só aqueles que faz ITA, FUVEST, só essas faculdades assim, só passava esses. Se eles virem que você era mais ou menos, tchau, pode ir pra casa, vá aprender o que seu pai faz, vá ficar aí no seu seio familiar. E aí tinha esse terceiro passo, que era o Bet Midrash, que aí sim você tinha possibilidade de se tornar um tal Mid, que se chama discípulo em hebraico. Ou seja, para você andar com um rabino, para você ser como um rabino, não era qualquer um. Você tinha que passar por um árduo processo, e eu esqueci de falar a idade. O primeiro era de 6 a 10 anos. Se você não aprendeu os 5 primeiros livros da Bíblia, excluído. Depois era, é verdade, gente, era assim. Depois era dos 10 aos 14. Se você não tivesse mais performance na interpretação das escrituras, se você não soubesse sobre os profetas, tchau, não serve. E o último passo era dos 14 aos 30. Porque aos 30 anos, você poderia, aí sim, começar a ensinar as escrituras. Quem foi que começou o seu ministério aos 30? Quem? Então, provavelmente, ele passou por tudo isso. Por isso que a escritura diz que aos 12 anos ele estava onde? Na sinagoga. E ele chamava o quê? A atenção de quem estava lá. Porque a sabedoria de Jesus era muito, muito, muito grande. Mas ele também se submeteu a um processo. Jesus era 100% homem, 100% Deus. E ainda assim ele só começou com 30. E a gente quer começar com quantos? Ainda assim ele passou por toda a trajetória para você se tornar um discípulo ao olho do judeu. E sabe o que é que Deus mais falou comigo? Jesus, quando ele chama os seus discípulos, ele não quer saber se você sabe a Bíblia toda. Jesus, quando ele olhou para mim, ele não me perguntou quantos versículos eu sabia. A única coisa que ele pergunta para os discípulos é: segue. É a única coisa que Jesus pergunta. Siga-me. Antigamente, para você poder aprender e estudar as escrituras na cultura judaica, você tinha que ter uma performance. Você tinha que ter literalmente algo diferente. Pouquíssimas pessoas conseguiam ser discípulos de um rabino. E aí vem Jesus. Escolhe iletrados, pescadores, cobradores de impostos, zelotes, pessoas comuns, como eu e você. Naquele momento ele quebrou todos os padrões. Porque antes você tinha que passar por um rito muito longo. Eu acabei de explicar um pouco para vocês. Mas um discípulo de Jesus só precisava aceitar o siga-me. E aqui eu trouxe para vocês 4 características do DNA de um discípulo. E é isso que a gente vai se imergir essa noite. A primeira característica é: um discípulo não retém, mas abre mão do eu. Em Lucas 9, Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Depois ele diz: pois quem quer salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a vida por a minha causa, esse a salvará. A primeira coisa que Jesus diz: ó, você quer ser meu discípulo? Você aceitou. Mas você precisa abrir mão do eu. Jesus nunca escondeu o custo de ser um discípulo. Nunca. Jesus, ele não te engana. Jesus é claro, objetivo. Porque às vezes a gente está complicando um evangelho que é muito óbvio. Aí você tem que andar assim, né? Não, calma. Tem que ver como é que vai falar. Quando Jesus diz assim:
Quer me seguir? Nega-se a si mesmo, tome sua cruz e pronto, siga-me. Você precisa entender isso de forma clara. E Jesus é muito claro. E aí ele diz isso porque ele fala assim, olha, se você quer se salvar, você vai perder a sua vida. Mas se você quiser viver uma vida segundo as suas vontades, você já vai estar entregue ao caos. Porque eu tenho um caminho, eu tenho a solução, mas você precisa querer seguir isso. Um discípulo, ele não vai reter aquilo que ele recebeu das pessoas, mas ele vai dizer assim, eu morri. E nós precisamos entender que para ser um discípulo, você tem que abrir mão do seu ego. Quando você abre mão do seu ego, você entende que a sua obediência, ela somente é uma resposta daquilo que Jesus fez. E você submete o seu caráter à cruz. Porque o que eu vejo do crente? Não, isso aqui tem tudo a ver com a minha personalidade. Não, o meu temperamento, minha filha, é porque eu sou colérica. Então é esse jeito que eu trato as pessoas. Não, é porque eu sou melancólica. Aí eu só ando chorando mesmo. Cadê a cruz? Morreu, gente. Morreu. A gente não acredita em signo, justamente não tem como justificar nada em signo, em temperamento. Morreu. Aquilo que você é quem Cristo é. Você submete a sua mente, você submete a sua emoção à cruz. Porque Jesus não chegou na cruz e disse assim, ai meu Deus, eu tô com medo, não vou não, tchau. Submeta a sua vontade à cruz, mate-a. Submeta a sua carne à cruz, mate-a. Submeta o ego à cruz, mate-a. Porque Jesus disse que quem quiser seguir a Ele precisa negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E a cruz pesa. Mas quando a gente está no centro da vontade dEle, o que é que Ele nos diz? O meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Então, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à situação desafiadora do Evangelho, nós temos uma fonte inesgotável de paz, de descanso e de alívio, que é estar no centro da vontade de Deus. Um discípulo precisa submeter a sua personalidade à cruz. Precisa submeter todo o seu propósito àquilo que Deus tem como seu propósito. Quando Jesus chama os primeiros discípulos, gente, essa história é linda. A maioria de vocês acho que conhece. Ele chega lá para Pedro e diz, Pedro, posso usar seu barco? E aí Pedro dá o barco para Jesus. Jesus entra no barco. Aí Jesus diz, joga a rede. Aí Pedro, não, já joguei a noite toda, não pesquei nada, hoje tá horrível. Aí Jesus diz, joga. Aí Pedro joga, acontece uma pesca incrível, uma pesca maravilhosa. Quando Pedro viu, meu Deus, o que é que aconteceu? Não pesquei nada. Eu sou um pescador expert. Não deu em nada hoje, mas esse homem entrou no barco, mandou eu jogar a rede, veio um monte de peixe e ele falou o quê? Eu não sou digno de estar perto de você. Aparta-te de mim. Quem sou eu? Eu tô aqui com um cara que fez um milagre incrível. Sai de perto de mim. E Jesus diz assim, vem, siga-me, porque eu te farei um pescador de homens. E ele ainda continua. E Pedro pega, sabe aquela pesca maravilhosa? Sabe o que Pedro faz com ela? Deixa lá. Porque Deus, às vezes, vai te fazer um milagre incrível. Vai dizer, eu sou o Deus que faço milagre. Mas sabe esse milagre que eu faço? Isso não é nada diante da minha presença. Às vezes a gente só quer ir para Deus quando a gente está no fundo do poço. Obediência imediata. É isso que falta em nós. Porque não é sobre aquilo que Deus pode te dar, mas é sobre onde você vai estar quando Deus te der. Como você vai se portar mediante isso? Pedro viveu o melhor momento de bonança. E ao invés de dizer assim, deixa eu desfrutar disso aqui, ele fala assim, isso foi bom, mas Ele é bom. Ele é tudo. Ele é quem eu preciso. E não é mais sobre pescar peixes, é sobre um propósito de vida, pescar almas. O segundo caráter, segunda frase. Um discípulo não busca atalho, mas vive o processo. Hoje a gente não tem paciência nem para emagrecer, cara.
Você não quer fazer dieta. Você não quer comer bem. É difícil, mas viver é difícil. Hoje a gente tem uma geração que se o iFood demorar 10 minutos a mais do que foi, a gente já morreu. Morri. Ó, Jesus ficou 40 dias com fome, viu? Não morre, não. E eu tô falando de mim também, porque às vezes eu fico pirada. Porque nós somos a geração do fast food. O que tiver mais perto, o que for mais rápido, o que for mais prático. É aí que eu quero. Caminhar com Jesus não é assim. Isso mata o nosso ego. Isso mata o nosso eu. O processo é necessário para que um discípulo tenha o seu caráter forjado, para que você crie estrutura para aguentar o plano e o propósito de Deus na sua vida. Você quer que em um mês você viva todos os processos que Deus quer fazer, talvez em 40 anos. Você não vai dar conta. Hoje a gente não encontra mais prazer em construir. É muito mais fácil chegar num lugar lindo, chegar num lugar belo, chegar num lugar pronto, porque é mais confortável. Cadê a geração que suja as mãos? É isso que Jesus quer saber. Nos levar a um lugar de desconforto e nos submetermos a um processo. Todo discípulo tem que permanecer. Se envolva. Sue a camisa pelo Evangelho. Saia desse lugar. O processo te leva ao amor. Nisso todos conhecerão. João 13. Como é que você sabe que você é um discípulo? Se tiverdes amor. O que te motiva é o amor. O que faz eu estar aqui é o amor. Porque conta matemática nenhuma vai bater para que você siga Jesus. A conta não bate. Se você colocar na ponta do lápis, não bate. Porque você pode dizer assim, o tempo que eu estou servindo, eu fazia a mentoria de fulano, eu estudava, e aí eu chegava nesse cargo, e talvez eu tinha uma vida confortável nesse tempo que eu estou dedicando ao Senhor. A conta realmente não vai bater. Para de buscar em métodos humanos respaldo para seguir uma vida aos pés de Jesus. Não tem respaldo. Tem apenas uma palavra, uma convicção. Se Deus disse, se Jesus disse, você faz. Siga-o. Obediência tardia é igual a desobediência. Obedecer depois é a mesma coisa de desobedecer. É tipo aquilo que a gente faz com a nossa mãe. Eu tô olhando pra mim aqui, eu tô lembrando de várias vezes. Pega ali um negócio pra mim, agora não, mais tarde eu faço. Desobedeci. Com Deus é a mesma coisa. Não, Deus, agora não. Deixa eu trabalhar mais. Deixa a minha poupança ter um valor rendendo. Aí quando isso acontecer, aí eu te sirvo. Porque eu vou estar tranquilo. Ah, não, Deus. Eu sei que o Senhor está mandando eu fazer isso agora, mas agora não, porque eu não estou preparado. Eu amo quem olha para mim e diz, não estou preparado. Eu respiro fundo, eu falo, eu também não. E aí? Eu vou fazer o quê? Ai, não estou preparado. Deus disse para tu fazer e tu olha para mim que não está preparado. Então vai dizer assim, Deus está mentindo. Deus está errando, então. Preparar campo. Jesus chegou para os discípulos e falou assim, ó, não faz nada não. Não faz nada. Espera aqui um tempo. Jesus pegou os discípulos e falou assim, tu quer? Então vamos para campo. A campo você se equipa. A campo você tem as armaduras suficientes. Não estou falando para você fazer loucura. Não estou dizendo para você se meter onde você não sabe. Mas eu estou falando para você tomar uma atitude. Porque no banco também não vai resolver. Nós sabemos que temos prioridades. Mas às vezes o que nos falta é ação. Terceira característica. São 4, já estou acabando. Um discípulo não busca aplausos, mas busca correção. Essa é a que mais dói. E dói, o discípulo não se move por isso, porque uma hora você se frustra. Uma hora não vai ter ninguém te aplaudindo. Uma hora a única voz que vai te aplaudir é aquela que ninguém ouve, só você. Um discípulo não pode ser guiado pelo aplauso que ele vai receber, mas pela correção em amor que ele vai receber. Eu falei, gente, eu tenho o meu tempo semanal com a pastora Nara, que é minha sogra, mas também é minha pastora. E às vezes eu só me lamento, eu falo assim, ai, que não sei o quê. Às vezes eu até já elaborei as coisas, já entendi o que foi, mas eu preciso desse momento.
de alguém olhar para mim e dizer assim, Ju, não vai por esse caminho. Cuidado. Não é que a pessoa é melhor que você. Não é que o seu pastor é melhor que você. Não. Não é que o líder do seu connect ou a pessoa que te discipula é melhor que você. Não. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas é saber que você precisa de alguém de verdade. Amigo não é quem te aplaude apenas. Amigo é aquele que te aplaude e também chega e diz assim, não vai por esse caminho que vai dar B.O. Então valorize. A palavra de Deus diz em Hebreus 12:7, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? A correção é o símbolo do amor. O amor e a preocupação. Ou você vai ver uma pessoa a caminho do precipício, você vai deixar? Você vai dizer assim, vai nessa, eu te apoio, irmão. Aí tu tá vendo que tem um precipício ali, ela vai cair. Um discípulo não busca aplauso, mas busca correção. Responsabilidade. Por fim, cheguei no último ponto, já tô acabando. Um discípulo não fica inerte, mas frutifica. Mateus 28:18. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Todo discípulo saudável faz discípulo. Porque você precisa influenciar o seu meio. E sim, o meio influencia. Então, ou você se coloca ali, vendo, olha, possíveis discípulos. É aqui que eu tenho que ir. Ou então você vai se tornar um deles. Fazer discípulos faz parte de um DNA de um discípulo. E deixa eu te falar uma coisa. Não é porque você é bonito. Não é porque você é legal. Não é porque você tem uma boa oratória. Mas é porque Ele te dá poder. Muitas pessoas olham para mim e dizem assim, não, mas eu não estou preparada ainda para falar do Evangelho. Eu não estou preparada ainda. E tudo aquilo que estão depositando em você é cisterna? É? Vai dar limo. Ou até dengue. Tem que fluir, irmão. Tem que fluir. Aí você é muito bom. Recebe, e adiante. Recebe. Eita, como tô gordo. Eu amei que um pastor esses dias falou assim, pare de ser um crente gordo. Aí eu fiquei... Aí ele, claro, vai pro culto, recebe, e não dá pra ninguém. Não gasta nada. A igreja não é restaurante. Que você chega, se alimenta de uma boa comida e você vai embora, estou satisfeito. Aqui é lugar de serviço. Aqui é lugar de entrega. Aqui é lugar de troca. Se você não está fazendo isso ainda, irmão, reveja, busque. Porque tem pessoas que falam assim, eu não estou pronto. E tu está se preparando pelo menos? Ah, não. Eu não estou pronto. Deus está fazendo um processo na sua vida, amém. Mas busque esse processo, porque o tempo está, o tic-tac, está passando. E sabe aquele amigo, sabe aquelas pessoas que não conhecem a Jesus? Lá, Jesus vai perguntar, e tu estava fazendo o que mesmo? Que não estava buscando e discipulando esse povo? Estava onde? Está na tua conta, está na minha conta. Quando a gente começou esse louvor, hoje o culto, eu confesso para vocês que eu chorei como uma das primeiras vezes que eu tinha chorado. Porque é muito fácil a gente se acostumar com isso. É muito fácil a gente se acostumar em ser crente. E a gente esquece que nós somos meros discípulos. Essa palavra foi uma palavra de ensino, mas que primeiro ela me constrange demais. Porque é muito difícil ser discípulo. Mas não há prazer maior do que fazer aquilo que Cristo fez. Um discípulo precisa amar. Eu vou convidar meu amigo Ravi para a gente finalizar. Um discípulo, ele entende que o que vai levar ele a um lugar importante, um lugar de prestígio, não é o aplauso que o mundo vai dar, mas é a quantidade de vidas que ele foi no inferno e tirou. Acorda, gente.
Às vezes você tá, eu tô no processo. Deixa Deus te usar no processo, irmão. Deixa Deus te usar. A palavra diz, não sabemos quando, não sabemos a hora que Jesus vai voltar. E se Ele te diz, se você está aqui hoje, você já entendeu alguma coisa. E a pergunta que Ele faz é, o que é que tu está fazendo com tudo isso que eu te entreguei? O que é que tu está fazendo com todos esses aprendizados? Cara, tu tá 1 mês ouvindo um monte de palavra na igreja. Não é possível que tu não consiga pegar um versículo e dizer assim, mano, olha o que eu aprendi hoje no culto. Deus é aquele que entregou seu filho. Rapaz, eu fico imaginando quanto amor, né? É simples. É simples. Mas o nosso ego faz a gente achar que é muito. E não é. Não é sobre você. Não é sobre mim. Eu não tenho nada para entregar para vocês. Eu não tenho nada para fazer para vocês. A única coisa que eu tenho é buscar o Senhor e dar aquilo que Ele me deu. Estejam apostos, discípulos. Como eu falei antes, não existia isso. Ou era discípulo ou era multidão. Ou um ou outro. E a pergunta que eu faço para você essa noite é quem você é. A pergunta que eu faço diariamente é quem eu sou. Porque não adianta eu vestir uma blusa, não adianta eu dizer que eu sou discípulo, se eu não tenho DNA. Se eu não me movo como. A responsabilidade é nossa. Deus poderia escolher anjos. Deus poderia enviar anjos aqui para nos evangelizar. Mas Ele escolheu tu. Ele me escolheu. Quem sou eu? Ele escolheu vocês. Para que vá e dê fruto. Irmão, pode ser muito difícil. Mas eu posso dizer algo que não tem nada melhor do que você dormir e você ouvir do próprio Deus. Olha, tá difícil, mas dorme em paz. Senhor, eu oro para que o Senhor ministre os nossos corações essa noite, Pai. Jesus, assim como o Senhor tem ministrado a mim, que o Teu Espírito nos leve a um lugar de inconformismo. Nós não merecemos, mas ainda assim o Senhor investiu em nós. Nós não temos nada para te oferecer, mas ainda assim o Senhor nos usa para resgatar almas através do Teu poder, porque o Senhor nos reveste de poder e o Senhor diz, ei, não é você que vai conseguir discípulos, mas é o meu Espírito através de você. Pai, me leva a chorar mais por almas. Pai, eu quero chorar mais por vidas do que por mim. Me leva a esse lugar, Jesus. Me ajuda a te amar mais. Me ajuda a amar mais o meu irmão. Eu preciso, Jesus, da tua ajuda. Porque assim como o Senhor diz, sem ti nada podeis fazer. Aproveite esse tempo para louvar o Senhor e para pedir que Ele coloque isso no seu DNA. Em nome de Jesus.